Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando novamente a Palavra de Deus e que nós todos venhamos tomar conhecimento daquilo que Deus planejou para os seus eleitos para o dia da eternidade. Eu, como sempre, continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, nos ajude a levar esses vídeos a outros que ainda estão se preparando, buscando conhecimento dentro das Escrituras, para que um dia possamos nos encontrar com Cristo na sua glória, na sua eternidade. E hoje eu quero estudar sobre as coisas que atrás já se passou e que ficam para trás e não tem mais volta para essas coisas. Eu quero tomar alguns textos das Escrituras Sagradas para afirmar que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que diz assim no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5 e verso 16, 17 e 18. São textos que nós vamos tomar por base para nosso estudo, para este momento que vamos fazer essa reflexão. Ao nosso tempo passado, nossos dias que já se foram, e agora temos novidade de vida, porque alcançamos do Senhor essas novidades. Então, diz assim no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 16 em diante, diz o seguinte: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então Paulo está escrevendo aos Coríntios que já conhecemos ou não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Porque quando nós estamos vivendo em Cristo, tudo que nós vamos praticar, vamos realizar, não vamos realizar segundo a carne, mas segundo Cristo, ainda que nós conhecemos Cristo segundo a carne outrora, mas agora não conhecemos mais Cristo segundo a carne, porque Ele realizou as suas obras que a carne deveria realizar. E diz que isso provém de Deus, que Ele colocou em nós o ministério da reconciliação, através de Cristo. Então, quando Paulo está mostrando que as coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo, então o que nós estamos aprendendo? Que aquela vida velha, antiga que levávamos, uma vida pecaminosa, agora vamos viver uma vida segundo Cristo, vivendo em nós. Por isso é que Paulo disse que Cristo em vós é a esperança da glória. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30 e 31, do livro de Atos, que diz assim: mas Deus
17, verso 30 e 31, diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, agora é o que Paulo estava dizendo, que as coisas velhas já passaram, e tudo se renovou na vida de cada um. Não vimos alguém segundo a carne, mas segundo as coisas espirituais. Ele disse que, não levando em conta as nossas ignorâncias, Deus não computou o tempo da nossa ignorância. E dizendo a todo o homem, em todo lugar, que se arrependa. Por quê? As coisas velhas se transformaram em coisas novas. Por isso, não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, através do nosso feito. Agora cabe a nós analisar o que estamos nós realizando, fazendo. Se é o que Cristo operou, é o que Cristo viveu, e como nós estamos agora nos apresentando no nossos dias, cheio da graça de Deus e do conhecimento. E disse ele: isto provém de Deus, que pôs em nós o ministério da reconciliação. Por isso que em Cristo nós nos reconciliamos com Ele mesmo. É o que o apóstolo está instruindo o seu povo para viver uma vida afastada do pecado. Porque agora tudo é novidade. O que ele tem feito é para acréscimo da vida espiritual, que é uma vida inconcernente com a palavra de Deus. E isso provém de Deus, que pôs em nós este ministério de reconciliação. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 8, e verso 10 e 11, nós lemos uma escritura que diz o seguinte: 8 de João, e verso 10 e 11, diz assim: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Agora, nós estamos diante de uma situação. Diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar. E diz que pela manhã ele desceu e foi para o templo, e assentou e começou a ensinar. E diz que os escribas e fariseus trouxeram perante ele, colocaram no meio e dirigiram-se uma pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, a tua palavra, Moisés escreveu na lei que toda mulher que fosse pegado em adultério, esta deveria ser apedrejada. E nós pegamos esta mulher em flagrante,
E diz que perguntaram: e tu o que dizes? Isto era, queriam saber se ele mandaria apedrejar ou ele perdoaria ela, se a lei estava dizendo que ela deveria ser apedrejada até a morte. Diz que Jesus continuou escrevendo, e ali diz que a mulher ficou esperando qual era a sentença que ela ia receber, se era de morte ou o perdão lhe alcançaria. Diz que Jesus, não dando resposta, eles insistiram em saber: mestre, o que diz tu? Diz que Jesus, ao olhar para eles, disse o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz que imediatamente eu posso imaginar que Jesus estava escrevendo até o texto da lei, e eles, ao ler a escrita, ele estava vendo que no texto dizia que era ambos que deveriam ser apedrejados, e eles estavam só com a mulher e não estava com o homem. E se foi um flagrante, por certo eles estavam cometendo injustiça com ela, porque na lei dizia que era os dois, e eles estavam aplicando só uma parte do texto. A outra parte eles se recusaram a colocar, porque o Senhor poderia perguntar a eles: onde está o homem que vocês flagraram estar com ela? Então ali eles estavam cometendo uma injustiça, porque a lei dizia que eram os dois que deveriam ser apedrejados, e não só a mulher. E aquilo começaram a eles a olhar, e começaram a fazer leitura do texto. Eu imagino que foi o texto que ele estava fazendo, trazendo à memória deles, que eles estavam cometendo um erro, um pecado. Eles não estavam sendo justos. Então ele estava mostrando que eles estavam injustamente contra a mulher, somente contra a mulher, e o que estava com ela, onde eles estavam. Onde ele estava? Aqui diz que Jesus levantou os olhos, não vendo mais a ninguém, a não ser a mulher. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Disse ela: não, Senhor. Jesus disse a ela: esses homens, ele poderia dizer, eles fazem justiça só daquilo que lhe convém, mas quando é para recair sobre eles, eles se escusam a fazer justiça. Disse ele: vai e não peques mais. Que ele também não condenaria ela. Aqui está se cumprindo que Deus não tem, ou ele tolera o tempo da ignorância. Ele tem tolerado esta mulher, mas ele mostrou uma coisa, como Paulo teria dito: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, ele estava dizendo à mulher: até aqui tu não conhecia o pecado, não reconhecia a lei que dizia que quem
fosse pego em tal ato, deveria ser apedrejada até a morte. Portanto, vais, porque a tua vida começou daqui para frente. O que ficou para trás, ficou. E o tempo da ignorância não é mais considerado. Aqui, nós estamos vendo que a misericórdia de Deus é até nós estarmos vivendo em Cristo. Dali para frente nós temos responsabilidade com o que fizemos, porque agora as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora é o que Paulo disse, que ele sempre dizia em todo lugar, que todo homem viesse ao arrependimento, começar uma vida nova dali para frente, porque o seu pecado, que era nosso adversário, disse Paulo que foi rasgada a cédula lá na cruz. Então, o perdão entrou. Agora temos que viver em novidade de vida, vivendo em Cristo, numa vida de santidade para com Deus. Porque nossa vida começa do momento que aceitamos a palavra de Deus e passamos a conhecer as suas verdades. Por isto, Cristo em vós é a esperança da glória. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva. Dê o seu like, ative o sininho e vamos em frente, acompanhando esses vídeos e crescendo na fé, no conhecimento e na graça de Deus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.